Olá, queridos irmãos, eu quero compartilhar hoje uma oração que se encontra na Bíblia, que chamou muita a minha atenção. Ela se encontra em 1 Reis, capítulo 8, os versículos 37 ao 40. Eu passo a ler. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse tempo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viveres na terra que deste aos nossos antepassados. Queridos irmãos, Deus aparece a Salomão num sonho e pergunta a ele o que ele queria receber de Deus. E Salomão tem uma postura muito interessante. Salomão diz o seguinte: Senhor, eu sou novo e eu preciso de sabedoria para governar o teu povo. Dê a teu servo sabedoria. E esse pedido agradou muito a Deus. E Deus então dá sabedoria a Salomão, mas também tudo aquilo que ele não pediu. E Salomão teve muitas bênçãos, teve paz durante o seu reinado e foi o melhor período do povo de Israel. O reino se tornou muito poderoso, muito próspero no reinado de Salomão. Ele organizou todo o reino e também construiu um templo para o Senhor. E segundo o relato bíblico, o templo era muito bonito, muito imponente. E quando terminou esta obra, ele convidou a todos para a inauguração, ou seja, para a dedicação do templo. E assim como acontece nas dedicações de nossos templos, depois de uma reforma ou mesmo de uma construção, de um templo novo, havia muitas pessoas ali. E Salomão propõe um culto a Deus. E ele começa abençoando todas aquelas pessoas que estavam ali naquela assembleia, naquela reunião. E depois disso ele passa a orar a Deus. Ele exalta a Deus pela sua fidelidade, pelo cumprimento de todas as promessas que Deus fez no passado. Salomão, em sua oração, menciona que o Senhor prometeu abençoar a descendência de Davi se eles permanecessem nos seus caminhos e guardassem a palavra de Deus. E em seguida, Salomão intercede pelo povo. Ele pede a Deus: ouça, Senhor, sempre a oração de todos que se achegarem diante de ti. Pede que o Senhor julgue todas as coisas, todas as dificuldades que acontecerem entre as pessoas. Pede que Deus condene o perverso, que Ele abençoe o justo. Salomão pede que quando o povo se perder em seus pecados e sofrer por causa disso, mas se voltar novamente para Deus, clamando pelo perdão, que o Senhor os perdoe, que lhes restaure novamente a dignidade. E pede para que quando o povo sofrer por seca, por andarem também em pecado, mas se arrependerem, se voltarem para Deus clamando o perdão de Deus, que Deus os ouça, que Deus dê chuvas em abundância. E Salomão também pede: Senhor, quando houver fome, quando houver peste, quando houver pragas, doenças, e todo o povo se voltar para ti, reconhecendo o pecado, clamando por perdão e justiça, ouça o clamor do teu povo. Perdoe. Dê a cada um conforme o coração, conforme as intenções e os caminhos de cada um. Porque somente tu, Senhor, conheces o coração do ser humano. Queridos, assim aconteceu muitas vezes na história
do povo de Israel. Seguidamente eles saíam dos caminhos de Deus, adoraram outros deuses, seguiam seus próprios caminhos, seus próprios corações, agiam com injustiças, sofriam. Mas quando eles percebiam o seu erro, o seu pecado, e se voltavam para Deus e se dobravam diante de Deus, clamando por perdão, Deus os curava. Deus os abençoava, os restaurava a dignidade novamente. Deus chama a cada um de nós, sempre de novo, a nos voltarmos para Ele. Mas me chama muita atenção pela humildade de Salomão e também a sabedoria de se colocar diante do Senhor, reconhecer a sua justiça, a sua bondade e interceder por esse povo. Eles viviam um tempo de calmaria, como eu mencionei antes, de relativa paz. E Salomão dá um exemplo ao povo do que fazer quando estiverem sofrendo e padecendo alguma calamidade. Nós estamos vivendo muitas dessas coisas que Salomão citou. O afastamento de Deus e da sua palavra e o pecado é surpreendentemente visível em nosso tempo. Seca, fome, pestes, rumores de guerras, doenças. Mas outra coisa surpreendente é que ainda estamos achando, nós seres humanos, que vamos dar um jeito nisso. Mas creio que o que está faltando a todos nós é reconhecimento e confissão do nosso pecado. Falta nos voltarmos para o Senhor com sinceridade, clamando pelo seu perdão por justiça. Falta nos voltarmos para a palavra do Senhor e segui-la com zelo e dedicação, e não somente quando nos convém. Por isso, queridos irmãos, vamos nos dobrar diante do Senhor. Vamos confessar a Ele o nosso pecado, como indivíduos, mas também como nação. Clamar pelo seu perdão, pela certeza da salvação em Jesus Cristo e por cura, por tempos melhores. Pensemos nisto. Que Deus nos dê um coração voltado para Ele e nos abençoe e nos guarde. Amém.